O grande gargalo para quem quer aprender algo hoje em dia não é falta de informação, é o excesso dela. E tentar aprender tudo do modo que te ensinaram ser o tradicional é um desperdício de foco e energia. Meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação e neste vídeo eu vou te ensinar como usar uma ferramenta chamada Notebook LM para aprender 10 vezes mais rápido e montar um sistema de aprendizagem que respeita a sua forma individual de aprender. E eu não estou falando sobre gerar um resumo de forma automática. Estou falando de uma ferramenta que vai te ajudar numa alavancagem cognitiva. Vamos lá? Isso que vocês estão vendo aí na tela é um Notebook LM. Aqui é como se fosse um caderno de estudos que eu fiz. Nesse caderno de estudos, vocês podem ver que eu nomeei aqui como vídeos do YouTube, porque é um lugar onde eu uso para estudar um material sobre um assunto que eu quero me aprofundar, que eu quero aprender, que eu quero falar. E aqui você vai observar que do lado esquerdo tem algumas fontes. E talvez você já tenha até ouvido falar sobre o Notebook LM, mas eu vou te explicar também o porquê que eu escolho esta ferramenta de estudo. Diferente de outras IAs, como por exemplo o Gemini e o ChatGPT, a gente tem aqui no Notebook LM uma forma de subir as fontes, então a gente funciona como um curador em que a gente seleciona as fontes que a gente deseja utilizar e a gente consegue restringir essa busca. Tudo o que você vai fazer dentro aqui do Notebook LM, ele vai buscar nas fontes que você forneceu para ele. E aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, as fontes que eu selecionei, que eu coloquei, e eu deixei aqui uma última fonte sem renomear, só para mostrar para vocês como que vocês também conseguem fazer isso aqui dentro. Então, caso você tenha um material, um livro, um artigo, anotações sua, você consegue subir isso para aqui. E você também consegue subir outros tipos de fontes, tá vendo? Ó, aqui você bota em adicionar fonte, você consegue tanto pesquisar na web, outras fontes que você deseja, você pode enviar arquivos, você pode colocar links de site e de vídeos, você pode buscar no seu Google Drive e você pode também pegar um texto copiado, copiar algo e colar aqui dentro. Tudo isso vai virar o seu repositório. É a partir dessas fontes que você subir aqui, destes documentos, que você vai conseguir fazer tudo o que você deseja. Então, aqui, na inteligência artificial, você consegue fazer perguntas. E aí, aqui a gente entra no primeiro ganho que a gente tem ao utilizar o Notebook LM para aprender algo novo. Dentro disso, você pode tanto fazer perguntas, vocês vão vendo aqui, ó, que eu já tinha feito perguntas. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, converse sobre o que essas fontes dizem sobre memória de longo prazo no contexto mais amplo da arquitetura cognitiva humana. Então, eu fiz uma pergunta bem específica e até complexa. E por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu já queria aprender sobre esse assunto e eu queria aprender sobre esse assunto dentro dessas fontes que eu carreguei. Aqui também, uma coisa muito bacana que a gente pode fazer é pegar e colocar uma pergunta e pedir, na verdade, que ele apresente pontos, vamos dizer assim, ó, converse sobre o que essas fontes dizem sobre memória de longo prazo no contexto e apresente quais são as contradições entre elas. Então, o que que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que ele encontre nas fontes se há contradições sobre determinado assunto. Isso é muito importante, porque diferente do ChatGPT, por exemplo, em que você vai ali pedir uma informação e ele vai fazer uma busca generalizada na internet em fontes que você desconhece, que você não sabe, que você não tem nenhum tipo de garantia se aquilo é algo fidedigno ou não, aqui ele vai trazer dos textos que você selecionou e colocou. Isso evita também que você tenha muitos vieses cognitivos, ou seja, que ele fique ali tentando confirmar para você uma opinião que você tem, porque ele está buscando direto nessas fontes. É claro que, se aqui nas fontes, né, já aconteceu, já coloquei, por exemplo, anotações minhas, então eu subi anotações do livro. É claro que se você tem ali as anotações do livro e você selecionar, que aqui dá para você selecionar, ó,
Só uma fonte, você vai saber algo só do que está escrito ali naquela fonte. Então, só a partir das suas anotações. Mas é muito legal também porque você consegue selecionar as suas anotações e pedir que ele encontre contradições dentro daquilo que você escreveu. Então, você consegue selecionar aqui, ó, quais fontes você quer que ele busque aquela pergunta, aquela informação que você colocou. Vamos ver aqui, ó. Então, ele traz as contradições, são contradições identificadas entre as fontes. E aí, enfim, ele vai trazer aqui, ó, capacidade limitada versus crença de limitação, passividade versus interação social, enfim, consciência metacognitiva. Ele vai indicar quais são as contradições entre as fontes, mas não só isso. Ele te mostra onde está aquilo e em qual fonte está. Percebam que tem aqui, ó, esses númerozinhos. Quando você passa o cursor em cima do número, ele vai mostrar de onde ele está tirando aquela informação, onde está escrito aquilo. E quando você clica, ó, vou clicar nesse aqui. Quando você clica, aqui na lateral esquerda, ele vai te mostrar dentro de qual texto está escrito aquilo. Então, percebam que ele colocou aqui a informação. Quando eu cliquei, ele mostrou que é no texto que fala de hiperconectividade que está essa informação e a página onde essa informação está. Então, isso aqui já traz pra gente uma coisa muito mais consolidada sobre uma informação que a gente quer buscar e quer estudar. Nós vamos fazer a busca ativa, vamos procurar as fontes que são confiáveis e vamos colocar aqui para, a partir disso, estudar. Agora pensa em como que isso não acelera. Você pode pegar os materiais que estão aqui, por exemplo, e pedir para que ele encontre os pontos em comum. Então, bote assim, ó, encontre os pontos em comum. Ou seja, você pode discutir e debater diversos temas e pedir para que ele faça isso e ele vai se restringir dentro disso aqui. Enquanto ele vai botando aqui quais são os pontos em comuns, aqui deste lado, lembra que eu te prometi que você conseguia usar isso aqui para aprender 10 vezes mais rápido e dentro do seu estilo de aprendizagem individualizado? Esse é o grande ganho. Para mim, Notebook LM é assim 10/10 para estudar e para aprender algo novo. Aqui na lateral, nós temos alguns recursos que são recursos maravilhosos, que dentro do que a gente entende na ciência da aprendizagem, nós temos especificidade, nós temos formas e gostos diferentes na hora de aprender. Então, há pessoas que preferem aprender ouvindo um podcast, há pessoas que preferem aprender como quem está aqui no canal do YouTube, vendo um vídeo, há pessoas que preferem aprender olhando um mapa mental, e isso diz respeito ao quê? Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, e uma coisa também muito importante dentro da aprendizagem é o feedback rápido. Então, todas as vezes que a gente consegue fazer algo, obter uma nova informação e testar aquela informação e ter um feedback a partir daquilo, isso tem uma chance maior de consolidação, da gente conseguir colocar essa informação na nossa memória de longo prazo, da gente conseguir lembrar isso mais pra frente e, de fato, aprender. Tudo isso você consegue fazer aqui dentro do Notebook LM. Como eu falei, eu já fui gerando aqui, tá? Porque algumas coisas demoram um pouco, então fui gerando aqui para vocês poderem observar. Mas vocês vão observar que aqui, ó, do lado direito, nós temos a opção de fazer um resumo em áudio. Lembrando que você pode selecionar todas as fontes ou uma única fonte e pedir aqui que ele vai gerar. Eu, no caso, fiz aqui com base em todas as fontes. Então, você pode gerar um resumo em áudio, que eu vou mostrar para vocês. Você pode gerar um resumo em vídeo, pode gerar um mapa mental, um relatório, cartões didáticos. Cartões didáticos são flashcards, os famosos flashcards que são tão utilizados para processos de aprendizagem, que são tão utilizados para consolidação de conhecimento. Tem aqui, acredite, são maravilhosos, vocês vão ver. Testes é você fazer um quiz ali, então ele vai botar uma questão de pergunta e resposta, também vou mostrar para vocês, vocês vão ver como que é muito bacana para ir aprendendo. Infográfico, apresentação, aqui a apresentação é um PowerPoint, vamos dizer assim,
e uma tabela de dados. Tabela de dados, infográfico e relatório eu não gerei, tá? Porque isso aqui são coisas mais específicas, principalmente quando você coloca dados quantitativos, que não é o objetivo. Então, esses textos aqui iam gerar aqui um infográfico, enfim, uma tabela de dados um pouco mais pobre, vamos dizer assim, de informação. Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Primeiro, vou começar mostrando para vocês o mapa mental. Esse é o mapa mental gerado pelo Notebook LM. Você vai perceber que aqui ele já encontra um grande tema, então o que esses textos falam em comum? Então ele trouxe aqui inovações tecnológicas e impactos no estudante. E aqui dentro ele vai separando alguns temas também que são em comum entre os textos, mas também os grandes temas de cada texto. Então, arquitetura humana cognitiva, e quando você clica, perceba que ele vai mostrando os conhecimentos e organizando de forma estruturada para um mapa mental. Aí vem memória sensorial. Então, o que é a memória sensorial? E aí depois aqui, sei lá, teoria da carga cognitiva. O que é a teoria da carga cognitiva? Então, ele mostra também. Então, você tem aqui o mapa mental, que é uma excelente ferramenta de aprendizagem. E detalhe, tá? Você consegue baixar aqui. Se você baixar dessa forma, ele vai baixar só, né, assim. Aí você tem que abrir todas as abas aqui para você conseguir baixar ele de forma que ele fique todo aberto no seu computador para depois você utilizar ele na hora de estudar, se você não quiser ficar utilizando aqui dentro. Agora nós vamos para o questionário. Aqui no questionário, você vai ver que que ele vai gerar algumas perguntas. Vocês viram ali, né, que eu fiz um teste antes para poder mostrar aqui para vocês, mas aqui eu vou botar qualquer resposta, não vou ler a pergunta, porque a ideia é mesmo que eu consiga mostrar para vocês tanto quando acerta, tanto quando erra. Então você vê que tem a pergunta, ele pergunta obviamente baseado nas fontes, e aí você coloca uma resposta. Percebam que quando você coloca a resposta errada, ele vai te dizer o porquê aquela resposta está errada e ele vai te indicar qual a resposta certa e por que aquela é a resposta certa. Gente, isso aqui, para aprender, quer feedback mais rápido do que isso? Não tem. Então, vocês vão percebendo que aqui, ó, desce, passou para a próxima pergunta, mesma coisa. Vou clicar aqui em qualquer uma, mesma coisa. Quando você acerta, obviamente, ele vai só mostrar aqui, né, a resposta certa. Ele não vai mostrar a certa e a errada. Deixa eu ver, ó, tá vendo? Mas ele vai te mostrar só a certa quando você acertar alguma delas. Enfim, esse aqui é o teste. Indo para a próxima parte, as fichas, que são famosos flashcards, que é um pouco mais simples do que o teste, mas também muito legal. Então, você tem aqui a informação do lado, você vai tentar fazer a recuperação dessa informação na sua memória, você vai tentar evocar, como chama, né, a teoria. Aqui mesmo a gente tem a teoria que fala sobre memória, e aí você vai tentar lembrar. Lembrou, respondeu, vai ver a resposta, vai ver se você acertou ou se você errou. Lembrando que flashcards é uma excelente ferramenta para testar conhecimento, para aprendizagem, para conseguir colocar aí a informação na memória de longo prazo. E aqui, gente, eu acho isso aqui um máximo, porque é o áudio, que é em formato de podcast. Você simplesmente pode colocar a informação ali, baixar esse áudio, ouvir quando você estiver fazendo seu exercício físico, quando você estiver no trânsito, colocar no seu fone para você fazer as coisas, enfim, ouvir quando você tiver disponibilidade e colocar aquilo ali para você ir de uma forma auditiva entendendo aquela informação. Como eu falei, ele aqui tem ferramentas, né, e estratégias de aprendizagem para todos os estilos, então você pode testar, inclusive, diferentes estilos para aprender uma mesma coisa. Então, ter diferentes estímulos, fazer de forma visual, fazer de forma auditiva, fazer de forma sinestésica, testando o seu conhecimento. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, ó. Entender esse impacto. O impacto. A multitarefa constante, por exemplo. Isso explica totalmente aquela sensação de
de ler 3 páginas de um texto com 10 abas. Fim de notificações, que fragmenta a nossa atenção a cada segundo. Tá vendo? Percebam que tem duas pessoas, é um diálogo. Então são duas pessoas falando. Uma fala, a outra complementa, a outra fala, ah, não é bem por aí, eu li isso em tal fonte. E eles sempre vão trazendo as fontes, que são as fontes que você colocou aqui, de onde eles estão colocando e falando ali aquela informação. Sensacional. Essa parte do áudio também é nota 10. E nós temos também aqui, eu até fiz, tá vendo, a apresentação, que são os slides, olha, muito bacana também. Então dá para você colocar esse modo aqui de apresentação. Então se você precisar, ó, fazer uma apresentação, você tem aqui os slides com base nasquelas fontes que você colocou ali. E aqui, por fim, o vídeo, que também é muito legal. Ó, vamos ver, vou colocar aqui para vocês também conseguirem ver um pouquinho do vídeo. A gente vive na era da informação, né? Contudo, a um clique de distância, parece que a gente deveria ser, sei lá, super gênio, tá? De criando finalmente tem um vídeo tocando numa aba, tudo isso enquanto se tenta estudar ou trabalhar. A gente até se sente produtivo, mas a ciência tem uma visão bem diferente sobre isso. E aqui... Muito legal, né? Inclusive o tema do vídeo, porque é o tema aqui do material, fala justamente sobre esse uso que às vezes a gente faz de tecnologias e de inteligência artificial e que, na verdade, ao invés de beneficiar nosso processo criativo, nosso trabalho, nossa performance, produtividade, acaba prejudicando. Inclusive quando a gente tem 1 milhão de abas abertas para fazer uma única coisa, e o notebook LM também pode ajudar nisso, porque ao invés de você ficar com várias abas abertas com diferentes fontes, você vai colocar todas as fontes aqui e vai conseguir extrair o melhor do conteúdo aqui dentro somente de uma tela, de uma aba aberta. Então esse aqui é o notebook LM, ele é gratuito, inclusive, dá para usar gratuitamente. Você vai ver que tem essas ferramentas aqui que você pode explorar de diferentes formas. Você consegue criar diferentes páginas, diferentes cadernos, vamos dizer assim, para cada tema. Eu, por exemplo, tenho diversos temas que eu vou criando pastas diferentes para ir colocando aqui as fontes. Aqui também vocês conseguem adicionar outras fontes ao longo do tempo, além de conseguir pesquisar, fazer uma pesquisa aqui, ó, direcionada na internet e adicionar uma nova fonte. Além disso, aqui dá para você compartilhar com outras pessoas, então esse caderno aqui para outras pessoas interagirem e estudarem junto com você, isso aqui também, e configurar até mesmo para diferentes idiomas, se você quiser usar num outro idioma para testar, para aprender de diferentes formas também. Essa é uma ferramenta que, assim como eu venho apresentando aqui no canal, é uma ferramenta que ajuda a gente a aumentar a nossa performance, produtividade e, obviamente, como eu falei, né, 10 vezes mais o nosso nível de inteligência se a gente souber usar de maneira clara, objetiva e consciente. Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você faça bom proveito dessa ferramenta e que isso faça com que você consiga alcançar os seus resultados. Esse é o nosso vídeo de hoje, te espero outras vezes aqui no canal.